Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para juntos, irmãos, participarmos de um banquete espiritual. E a propósito, o estudo de hoje, o título é Um Banquete Espiritual. E nós, irmãos, quando participamos de um banquete, de um verdadeiro banquete, ele é repleto de comida, é repleto de alimentos, de uma variedade muito grande. Um banquete, uma festa de casamento, é praticamente um banquete que é servido aos convidados. E participar de um banquete espiritual, irmãos, é um privilégio. E hoje vocês vão participar de um verdadeiro banquete, porque é exatamente isso que esse amigo que vos fala trará aqui neste estudo. E nós, irmãos, que trabalhamos com Ial e para Ial, em nome de Yahshua o Mashiach, sob a liderança de Yahshua o Mashiach, o Filho do Homem, na expressão Yahshua Mashiach, o Filho do Homem, é filho da humanidade, irmãos, entenda isso. Filho do homem está dizendo que Yahshua é filho da humanidade. Ele faz parte da humanidade, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do ser humano. Por isso ele é o nosso intercessor e é na qualidade de homem, não na qualidade divina. Porque essa característica divina, irmãos, ele despiu, ele abriu mão dela para assumir a forma humana, ser o nosso mediador e dentro de uma característica humana. Ele não teve, por usurpação, ser um ser divino e, no entanto, se rebaixar a natureza humana. E quando ele abre mão da sua divindade e assume a humanidade, ele abre mão de ter, dentro de um contexto, dentro de uma pronúncia espiritual, de ser um ser divino. Evidentemente que a divindade dele nunca foi nem igual à do Pai e nem tampouco maior que a do Pai. A divindade dele era uma divindade de qualidade, por ter sido criado da maneira que foi criado. Por exemplo, Adão, ele foi criado direto por Ial. Direto por Ial. Entende? Quando Yahshua modelava Adão, era Ial usando a mão de Yahshua. Porque Ial criou todas as coisas por meio de Yahshua, através de Yahshua. Na verdade, o Criador é Ial dos exércitos. Yahshua foi apenas o instrumento pelo qual ele usou para criar. Porque quando Ial criou Yahshua, apenas Ial existia. Então, Yahshua foi criado exclusivamente por Ial. Ial fala, eu hoje te gerei, eu hoje te criei. Era a expressão que deveria estar. A expressão que deveria estar, eu hoje te gerei, a expressão mais exata, mais clara, era eu hoje te criei. Porém, o sistema, para poder endeusar Yahshua, ele apagou a expressão eu hoje te criei, para colocar eu hoje te gerei, que no fundo vai dar no mesmo, entendeu? Mas se colocasse ali
igual está em Apocalipse 3,14, falando de Yahshua, o princípio da criação de Yahweh, o princípio da criação de Yahweh, irmãos, e Yahshua. E é fantástico nós termos essa informação, porque essa informação, irmãos, é esclarecedora. Ela revela para nós quem é Yahshua, entende? E eu estou dando aqui, parece que o meu vídeo está estourando um pouquinho, mas eu não vou parar por aqui, não. Se vocês sentirem alguma diferença aí no vídeo, se o vídeo tiver com má qualidade, vocês me avisam aí nos comentários, tá, meus irmãos? Eu preciso dessa colaboração de vocês para melhorar tudo, áudio, imagem. Se eu estiver dando alguma coisa de errado, é vocês no comentário, vocês me avisam. E se tiver tudo certo, vocês no comentário também falam para mim. É um pedido que eu faço a vocês. E transcorrendo, irmãos, com a revelação, com o nosso banquete, eu quero, de antemão, fazer uma pergunta, irmãos. Ou melhor, eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou primeiro eu vou abrir as escrituras com vocês aqui. Vocês vão estar vendo ainda. Vocês estão me vendo. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Eu sei que vocês estão me vendo porque eu não abri ainda dentro desse aplicativo a Bíblia. Nós vamos primeiro, irmão, vamos dar uma olhada lá no livro de Irmial, a gente entender a profundidade desse texto que Ial traz para nós e nos ensina, né, nos adverte a fazer a nossa parte. Irmial 33, 3. Agora eu vou botar para vocês, tá? Porque ainda está a minha imagem. Vou botar agora para vocês a palavra de Ial, que diz para nós o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou procurar aqui uma versão, aqui, coisas grandes e firmes, mas esse firme aqui, irmão, não está correto. O correto é coisas grandes e ocultas. Vou procurar aqui a versão que traz para nós coisas grandes e ocultas. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não. Coisas grandes e ocultas. Está aqui. Essa versão aqui fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vocês observam como é que o sistema, irmãos, ele é terrível, né? De coisas grandes e ocultas. Ele colocou lá a palavra firme para esconder que de fato existe coisas grandes e ocultas dos olhos da humanidade, que ficaram ocultas pelo menos por quase 6.000 anos. Nós estamos à porta de completar 6.000 anos e existem coisas grandes e ocultas que foram ocultadas de nós, e pela bondade de Ial, em nome de Yahshua Mashiach, ele tem revelado para nós, irmãos, essas coisas grandes e ocultas. Tem revelado para nós as contrafações do inimigo. E nós precisamos, irmãos, entender o porquê que as coisas aconteceram, porquê que estão relatadas nas Escrituras, e buscar o significado dessas coisas nos nossos dias. E eu quero abrir a Bíblia com vocês mais uma vez, no livro de Êxodo. Vou abrir aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo do 10 aos 12. Êxodo, capítulo 7, versículo 10 até 12. Nós vamos falar aqui, irmãos, da história do Êxodo, ali, da luta de Moshe, né? E é fantástico. Aqui, então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como Ial ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela se tornou em uma serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores. Presta atenção nessa palavra, irmão. Sábios e encantadores. E
eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com seus encantamentos, tá vendo? Preste atenção que é encantamentos, irmão. Pois cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, irmãos, observem que houve um embate, houve um combate entre os servos de Al contra os servos de Faraó, os magos de Faraó, os encantadores de Faraó. E quando a gente pega essa palavra encantador ou encantamento, qualquer coisa parecida com isso, irmãos, nós temos que analisar que da parte de Al não aconteceu um encanto, não aconteceu uma ilusão de ótica. A vara de Moisés se transformou em uma serpente. Agora eu não sei se a pronúncia certa, sem ser paganizada, é Macha, eu vou procurar saber disso. Macha ou Moshe. Eu não sei se é Macha ou Moshe. Eu ainda não me aprofundei nesse estudo. Porém, irmãos, nós entendemos que a vara de Arão se transformou de fato numa serpente. Não houve encantamento, houve um poder sobrenatural de Al. A pergunta que eu faço para vocês, a partir do princípio que encanto é uma ilusão de ótica, presta atenção, irmãos, encanto é uma ilusão de ótica que até hoje é praticado. Mais para frente eu vou explicar como essa ilusão de ótica ela é praticada ainda hoje nos nossos dias e de forma generalizada sobre todo o planeta. A ilusão de ótica ela é praticada sobre todo o planeta. E eu vou mostrar para vocês em nome de Yahshua Mashiach, porque a revelação não veio de mim mesmo, irmãos. A revelação veio de Yahshua Mashiach para esse amigo que vos fala. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: as varas dos magos, elas se transformaram mesmo em serpente ou houve uma ilusão de ótica? Porque se nós acreditarmos que aquelas varas se transformaram em serpente, nós estamos então dizendo que Satanás tem poder de criar vida. Que de uma certa forma existe no diabo uma capacidade de criar vida. Eu pergunto para você, o diabo é o autor da vida ou ele é o autor da morte? Ele, o autor no sentido, irmão, de ter colocado a morte em ação, não só aqui na terra, mas desde a rebelião dele contra Ial dos exércitos. Porque o que a palavra diz? Que ele é homicida, ele é assassino, ele mata, ele não gera vida. Então, aquelas serpentes, irmão, aquelas varas dos magos, aquilo foi um encanto, uma ilusão de ótica. E como que a ilusão de ótica é produzida ainda hoje nos nossos dias? E as pessoas estão vivendo no engano terrível. Por exemplo, irmãos, o engano da Terra esférica. Para que a Terra esférica tenha a aceitação que ela tem hoje no mundo inteiro, são poucas as pessoas que acreditam no modelo da Terra plana. E essas poucas pessoas, a maioria delas, acredita num Criador, em um ser supremo. A maioria dos que creem na Terra plana não são ateus. Eles acreditam que existe um Criador, um ser supremo. E isso não acontece com o modelo da Terra esférica, porque todos que acreditam no modelo da Terra esférica, eles são a maioria, não estou dizendo todos, a maioria. Onde você escutou todo, coloca-se e entenda-se a maioria. A maioria são ateus, irmãos. A maioria dos ateus, eles acreditam na Terra esférica. E
a Terra esférica é uma ilusão de ótica. Por que a Terra esférica é uma ilusão de ótica? Você vai no Observatório da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, você observa que a luneta, né, do telescópio que tem na Gávea, a luneta dele está apontada para cima. Aí as pessoas entram lá no observatório e a luneta está apontada para cima. Então lá eles conseguem ver a Terra, irmãos. Olha só que mentira terrível, descarada, que até agora eu não tinha visto ninguém colocar nesse ponto que eu estou trazendo agora, porque nesse ponto que estou trazendo agora, irmão, eu não trago revelação apenas de estudo paralelo, mas eu trago direto de Al dos Exércitos por meio de Al Shamashia. A luneta está apontada para cima. Como alguém pode observar a Terra daqui da Terra? A Terra não pode estar aqui onde nós estamos, irmão, e está lá em cima. Se você pegar, eles estão olhando para cima. E lá eles conseguem ver a Terra, conseguem ver os planetas aí que o sistema, a ciência do sistema diz que existe. E Al dos Exércitos, irmãos, ele revelou para nós Sol, Lua, estrela e a Terra em que vivemos. E Al dos Exércitos, ele chama a estrela que o sistema chama de Vênus, e Al chama a estrela que o sistema chama de planeta Vênus, e Al chama de estrela. E Al nunca revelou para nós que Vênus é um planeta. Vênus é uma estrela. Em quem que você vai acreditar? Em Al dos Exércitos? Ou na NASA? Ou na ciência corrompida? Porque a ciência verdadeira, irmãos, ela colabora, ela confirma a palavra de Al. E eu estou fazendo aqui um banquete, irmão, espiritual, porque nós vamos falar de vários assuntos. Como eu disse, no banquete tem frango, tem boi, né? Tem carneiro, tem vários tipos de carne. No banquete de Al, só carne limpa, não entra porco no banquete de Al, só entra carne limpa. E quando a gente fala da nossa alimentação, do nosso banquete terreno, é evidente que é tudo aquilo que Al criou para uso nosso como alimento. E o banquete espiritual não foge da regra. O banquete espiritual, irmãos, é para uso nosso, espiritualmente falando. Então, as contrafações de Satã, elas têm que ser desmascaradas. Lá no Egito, ele enganou muita gente. Muita gente foi enganada por ele, irmãos. Com aquelas varas dos magos se transformando em serpente. Mas o que Ial fez? Desfez, engoliu aquelas serpentes. Aquelas serpentes desapareceram da vista das pessoas que ali estavam. Por quê? Porque ela foi engolida pela vara de Arão. Mesma coisa, irmãos, é agora nos nossos dias, o modelo terra plana engole o modelo terra esférica. Quando nós entendemos a estrutura da terra plana, a estrutura do modelo, do verdadeiro modelo da criação, nós vemos que o modelo terra plana engole a terra esférica. E é fantástico. Fantástico, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. E os argumentos da terra plana, eu ainda não vi nenhum globalista derrubar nenhum deles. O argumento da terra plana, irmãos, que o sistema diz que a terra esférica, quando o navio... Eu esqueci aqui de pegar a minha bolinha, eu vou pegar, ela está ali. Só um momento aqui, irmãos, eu vou pegar aqui a minha bolinha. Pegar aqui a minha bolinha, que ela está aqui. Não é nem o fato de ter esquecido de pegar a bolinha. Na realidade, a inspiração está vindo na medida que eu estou aqui fazendo, irmão. Vocês estão vendo que eu olho aqui para baixo, tem uma folhinha aqui que está com os versículos da Bíblia, com os capítulos. Ela está presa aqui nesse imã por causa do vento. Então, e eu falo olhando para vocês.
na medida do possível, eu tento falar sempre olhando para vocês aqui, ó. Estou olhando para vocês aqui, não tem nem nada ali atrás, não. Aqui só está a câmera. E a Bíblia, ela está no computador. Então aqui, quando os globalistas dizem que o navio some na linha do horizonte, que o navio faz isso aqui, ó, ele vem para trás da curvatura da Terra, é o que eles dizem, que o navio faz isso aqui, irmãos, ó. Aí você está aqui na praia, você já não vê mais o navio porque ele está aqui atrás. É o sistema globalista que diz. Aí quando você pega um binóculo, você pega uma luneta, o navio aparece de novo, irmãos. E como que o navio pode aparecer se ele já foi para trás da curvatura da Terra? Como que o navio pode aparecer aqui? Ele está fora do campo de visão do observador. O observador, ele pode botar o que ele quiser. Se isso fosse possível, ele só ia ver só a superfície do globo, da bola giratória molhada. Ele não tinha condições de ver mais um navio aqui atrás, porque está fora do campo de visão. Mas quando ele bota o binóculo, o navio aparece outra vez. Então, como que explica que o navio some na Terra plana? Questão de perspectiva, refração da própria água, entendeu? E o sistema terraplanista engole o sistema globalista. O sistema terraplanista, terra plana, engole o sistema globalista. É igual a serpente lá de Arão. Engoliu as serpentes dos magos, sumiram da frente. Nunca mais aquelas varas apareceram, irmão. É fantástico isso aí, irmãos. Nunca mais. E nós, irmãos, temos que analisar as coisas. Nós temos que credibilizar, dar crédito, dar luz, dar voz, dar razão, espalhar a mensagem daqueles que no seu ministério não tem falha. Até que me prove ao contrário, irmãos, o ministério que trouxe a esse amigo que vos fala, ele é um ministério infalível. Porque o que eu falo aqui, eu vou de acordo com as Escrituras. Eu não falo contra as Escrituras. Por exemplo, nosso irmão Romilson, as pessoas chegam praticamente quase a idolatrá-lo, quase a endeusá-lo. Quase endeusá-lo, e você vê que ele é um globalista. Não estou aqui, irmãos, dizendo pelo fato dele ser um globalista, que ele não é um filho de Ial. Não é isso. Não coloque na minha boca essa palavra. Mas vocês sabem que ele acredita na Terra esférica. Vocês sabem. Vocês sabem que no ministério dele existem várias falhas. Uma delas são nas redes sociais dele, né? Do Atalaia de Ial no Facebook, no Zap. Eles excluem pessoas. Ou seja, eles estão em desobediência à ordem de Yahshua de não remover o joio. Que quando eles excluem pessoas, irmãos, na mente deles aquelas pessoas é joio. Na mente deles aquelas pessoas é herege. Porque não falam de acordo com os 4 pilares. E vocês podem observar, irmãos, eu não estou também aqui dizendo que os 4 pilares estão errados. Mas a palavra de Yahweh é constituída apenas de 4 pilares, irmãos. A palavra de Yahweh tem vários pilares. Vários. O pilar da verdade é o principal deles. O pilar da verdade. Ou seja, o que é o pilar da verdade? É você defender a verdade. As escrituras, irmãos, elas defendem, elas afirmam, confirmam o modelo terra plana. O galardão do nosso irmão Romilson, eu tenho certeza, isso eu posso falar para você, se ele não se converter, não voltar atrás desses conceitos que ele tem de terra esférica, de excluir pessoas nas redes sociais, onde ele deveria ser o administrador secundário, o primeiro administrador secundário, e botar ponto final nessa filosofia de excluir irmãos dos grupos, principalmente se o irmão entrar lá falando 2, 3 vezes sobre terra plana, ensinando sobre terra plana, eles excluem, irmãos. Aqui não, aqui você pode ensinar sobre terra plana, aqui você pode ensinar o que você quiser. Só que você vai encontrar uma chapa quente aqui.
Aqui você vai encontrar um servo de Yahweh dos exércitos. Um servo que não brinca com a palavra de Yahweh, não, irmão. Eu tenho responsabilidade com a palavra de Yahweh. Porque eu quero também, eu almejo ter o galardão o mais alto possível. O mais alto que Yahweh e Yahshua pode me conceder. Eu tenho essa inspiração. Eu tenho esse desejo. Eu tenho essa ambição, que é uma ambição justa, irmão. Uma ambição verdadeira. Você querer... Por exemplo, as mães lá dos filhos do trovão pediram a Yahshua que um dos seus filhos sentasse um à direita e outro à esquerda dele. O que Yahshua respondeu? A isso só compete ao Pai. Entendeu? E se eu puder, irmãos, estar do lado de Yahshua, ou da direita ou na esquerda, para mim vai ser isso muito bom. E eu sei aonde eu estarei. Eu sei bem aonde eu estarei, mas eu vou aqui me eximir de falar, ou seja, me impedir de falar, porque eu não quero agora entrar num contexto de exaltação antes do tempo, que quem vai me exaltar é Yahweh dos exércitos por meio de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, aqui nós pregamos a verdade. Aqui nós não brincamos de ministério profético. Aqui nós não brincamos de ministério profético, não, irmãos. E ao me deu o ministério profético, eu tenho que ter responsabilidade, tenho que ter zelo, tenho que ter respeito, analisar os prós e os contras, analisar tudo, quebrar as objeções que aparecem. Por exemplo, quando eu falo aqui de reencarnação, eu procuro quebrar as objeções. Por exemplo, ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso juízo. E como defender a doutrina da reencarnação, acreditando nessa expressão que de fato ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois do juízo? Como quebrar essa objeção? Que a Bíblia, irmãos, ela ensina reencarnação. Ela ensina. Olha aqui, eu vou abrir aqui no livro de Jó, capítulo 1, 21. Livro de Jó, capítulo 1, 21. Olha aqui, ó. A Bíblia ensina, mas a Bíblia ela não foge das coisas, não. E eu mostro aqui, eu mato a cobra, mostro o pau e mostro a cobra morta. Essa que é a realidade dos fatos aqui, ó. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Tá vendo? Iau o deu, Iau tirou. Bendito seja o nome de Iau. Tá vendo, irmão? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Agora a pergunta que eu quero fazer a vocês: para o ventre de qual mãe Jó estava dizendo que ele iria voltar? Era daquela mãe, daquela estrutura, daquela dispersação que ele ali estava? Evidentemente que não, irmãos. A mãe dele naquela altura, eu acredito até que ela já estava morta. Não tinha como ele voltar para o ventre da mãe dele daquela dispersação. Como Nicodemos, que acreditou que voltar para o ventre da mãe dele era da mãe dele, ele sendo grande. Ele não entendeu que a gente volta no processo da reencarnação, a gente volta para o útero da nossa mãe quando a gente morre e renasce de novo nessa terra. Por isso, ambos, a carne nasce do sangue. Ou melhor, a carne nasce da água. Porque a criança no útero da mãe, ela está dentro de uma bolsa de água. E o espírito nasce também da água. O espírito nasce também da água. Mas de que água? Da água da imersão. Entende? Então a gente pode nascer aqui 1000 vezes. Desde o começo do mundo até aqui, eu não sei em que camada de existência eu estou. Eu sei que esse corpo aqui, nessa dispersação, nessa existência, ele é único. Se Iau tivesse muitos anos ainda para vir a este mundo, se ele tivesse muitos anos, deixa eu abaixar aqui, irmãos, que está vindo aqui som.
das mídias sociais. Eu não quero que esse som saia aqui dos nossos vídeos. Eu abaixei aqui agora. Enfim. Então, irmãos, nessa dispersação, quando, vamos dizer, é só uma suposição, não tem esse tempo todo, não, irmão. E Yahushua vai arrebatar a igreja dele muito em breve. Mas vamos dizer que tivesse ainda mais 100 anos e eu fosse dormir, fosse posto de novo para essa carcaça se misturar e virar pó outra vez. E se eu tivesse de reencarnar aqui, eu não reencarnaria nessa carcaça, nesse corpo, nessa estrutura. Essa estrutura é única, nunca mais ela vem a este mundo. Tá entendendo? Essa estrutura é única. Mesma coisa foi no caso de Elial. João e Ohana veio no espírito de Elial, que é Elias, mas não na carcaça, não no corpo de Elias. E colaborando com o que diz as Escrituras. A essa carcaça, a esse corpo, a essa casa, a essa habitação. Esse corpo é uma habitação do espírito que está dentro dele, irmãos. Quando o espírito sai desse corpo, o espírito não morre. O espírito ainda está vivo. E quando ele vai voltar para outro corpo, ele não volta para esse corpo aqui, que esse corpo aqui já se misturou com a terra, na morte, se misturou com a terra, ele vai nascer em outro corpo. Por isso que é nessa estrutura o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois o juízo. Juízo de quê? Qual é o juízo que é feito depois que a gente morre? Qual é o juízo que é feito? Em que estrutura você vai reencarnar? Esse é o juízo. Se você foi uma pessoa arrogante, eu acredito, irmãos, que eu fui em algumas reencarnações, e Al já me mostrou isso, eu fui muito arrogante. Eu fui arrogante até nessa encarnação, irmãos, eu fui arrogante. Mas Ial me fez nascer numa família pobre para desenvolver a humildade no meu espírito. Entende, irmãos? Em várias camadas das reencarnações, nós podemos ter sido várias coisas, mas sempre homem. O homem não reencarna em bicho, em animais. Nananina, não. O homem vai sempre reencarnar em homem. Essa carcaça, o juízo que vem depois dela, é em que reencarnação? Vai reencarnar? Vai precisar se reencarnar? Já aprendeu tudo que precisa ser aprendido? Aí não reencarna mais. Fica lá no paraíso. Não reencarna mais, já aprendeu. Já chegou na estatura, na altura de Yahushua Mashiach. Aí não reencarna mais, irmãos. Entende? Porque se você for parar para analisar, o processo da reencarnação, ele é fantástico. A doutrina da reencarnação, ela é fantástica. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, que vão passar pelo juízo de Yahweh, elas não vão passar apenas por uma vida de 80 anos. Uma vez que a maldade está durando e vai durar até 6.000 anos. A maldade vai durar até 6.000 anos, irmãos. Essa que é a realidade, o plano de validade para a maldade é 6.000 anos, 6.000 anos. 6.000 anos. 6.000. Então a pessoa vai pagar um tributo, vai pagar um tributo por uma vida que ela viveu de 80 anos, sendo que a maldade reinou mais do que ela. Se a maldade reinou mais do que a vida da pessoa que viveu aqui, é justo que a pessoa viva toda a era, toda a camada do tempo necessária para que a justiça seja feita. A justiça seja feita, irmãos. E uma coisa eu vou falar ainda para vocês, tá? No reinado do Mashiach, no reinado milenar, existirá pessoas que terão seus corpos naturais, não terão um corpo perfeito das pessoas que estarão dentro da Yahushalaim, que desce do Chamaim, que desce para cá, para a terra. As pessoas que vão estar dentro da cidade, irmão, são pessoas que vão estar já com seus corpos perfeitos. Mas as pessoas que vão estar por lá de fora,
elas ainda terão corpo natural, com a capacidade de viver até 1000 anos, porque Yahushua vai fazer isso no reinado milenar. Lembra de Ishaiah 65, que diz que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, vai morrer criança? Entendeu? Porque no reinado milenar, o que vai acontecer com Satã e os anjos? Eles vão ser presos. E a palavra de Al vai estar agora pura, limpa, sem nenhum fermento, durante 1000 anos, para aqueles que estarão do lado de fora da cidade, possam ter o convívio, o contato com a palavra pura e sem a intervenção de Satã e dos anjos, para tentar burlar, lubridiar a mente daqueles que ali estarão. Mas lembra que depois que passar os 1000 anos, Satã é solto mais uma vez por um pouco de tempo. E o que ele vai fazer? Primeiro nós temos que ver a razão por que ele vai ser preso. Ele vai ser preso para não mais enganar as nações. Que nações serão essas? As nações que vão estar aqui em cima da terra, vivendo no seu corpo ainda natural, com a capacidade de viver até 1000 anos. Porque o reinado do Mashiach é um reinado de 1000 anos. Depois desse reinado, ele entrega o reino a Yahweh dos exércitos. Então, só no 8º milênio que a morte é destruída, que a morte é vencida, aonde Yahweh dos exércitos faz nova todas as coisas. Por que é no 8º milênio? Se você for para reparar, fazer um estudo de numerologia bíblica, 8 é número de conquista, número de vitória, número de conquista, entendeu? 8 é número de conquista, ou seja, Yahweh dos exércitos vai derrotar a morte definitivamente, para todo sempre. Não existirá mais morte em todo o reinado de Yahweh, entendeu? Não existirá mais morte. Então aí, irmão, nós aprendemos. Vocês estão vendo que eu falei de um banquete, é o que nós estamos tendo agora aqui, um banquete. Então, no reino do Mashiach, os que morrer com 100 anos vai morrer jovem. Por isso essa expressão lá no livro de Ishaiah 65. Entende? Por isso existe essa expressão, né, lá no livro de Ishaiah 65. E nós, irmãos, temos também que analisar, voltando um pouco agora no formato da Terra, Yahweh ensinou para nós, irmãos, que lá no firmamento, ele fala lá no firmamento de sol, lua e estrela. Ele não fala da terra lá no firmamento, irmão. A terra não está lá no firmamento, lá em cima. A terra está aqui embaixo, nós estamos pisando nela. E quando a gente olha para o firmamento, a gente está olhando para a terra, para algo que está acima da terra, o firmamento. Ele está lá em cima, a terra está aqui embaixo. Como você pode pegar lá no observatório e pegar aí os telescópios, o Hubble e qualquer outro telescópio, e você vai agora e olha lá a Terra, tá lá, olha os planetas enfileirados, sabe? E tá lá o Sol no sistema esférico, grandão, aí os planetas pequenininhos, uma fileira de planetas. As Escrituras ensinam essa ciência, ensina essa cosmologia, irmãos. As Escrituras afirmam que no firmamento nós encontramos lá sol, lua e estrela, irmãos. As Escrituras em lugar nenhum afirmam que no nosso firmamento, no nosso mundo, existem planetas lá em cima. Vênus, que eles chamam de Vênus, chamam de planeta, e Al chama de estrela. E não chama de Vênus, chama de estrela da manhã, porque ela é a última estrela a desaparecer quando o Sol se apresenta para nós. Ela é a última estrela a desaparecer. Então nós temos que analisar toda a conjuntura profética, tudo aquilo que Yahweh nos revela em sua palavra. Por exemplo, o irmão Romilson, ele faz lá, usa lá o programa estelar. Programa estelar, irmãos. E olha que dentro do programa estelar está o zodíaco, os signos do zodíaco. Ali ele fala de Libra, ele fala de
peixe, de aquário, de sagitário, um monte de coisa. Ainda bem que não fala dos cavaleiros do Zodíaco, né, irmão? Porque aí, quem viu, eu fui criança, e até mesmo depois de adulto, eu ainda assisti os episódios do Cavaleiro do Zodíaco. Olha que dentro do contexto do Cavaleiro do Zodíaco, os 12 cavaleiros defendem Atena, luta por Atena. E olha só que ridículo. E eles colocam Atena como uma deusa. Olha só que ridículo, irmãos. Colocam Atena como uma deusa e os 12 cavaleiros defendem a causa de Atena. Não deveria ser o contrário? Atena defender a causa desses cavaleiros, as lutas desses cavaleiros, mas é os cavaleiros que defendem Atena. E, irmãos, nós precisamos entender a estrutura profética como ela é apresentada para nós. Ial não precisa de ninguém fazer a defesa dele, irmãos. Ial, ele promove a sua justiça, fazendo justiça na vida dos Ialdins. E o Zodíaco, irmãos, o Zodíaco é uma... Como é que eu posso falar? É uma contrafação, irmãos. É uma falácia de Satã. Aí você vê, irmãos, eu não acho nada fantástico. Por exemplo, nosso irmão Romilson lá, ele pega o programa estelar e apresenta as coisas tudinho, e tudo encaminha por aquilo ali. Tudo caminha por aquilo ali. Sem nenhum problema, irmãos. Sem nenhum problema. Mas Ialcha disse, irmão, para nós, que o sinal seria no sol e na lua. Os sinais do fim do tempo seria no sol e na lua, irmãos. Agora, eu aqui, irmão, mais uma vez, eu não estou aqui com perseguição. Eu não estou aqui, irmãos, nem sequer maldizendo o meu irmão Romilson. Senão eu não estaria nem chamando ele de irmão se eu não o considerasse. Mas, irmãos, essa de dizer que Urano é o relógio de Ial, irmão, Ial precisa de relógio? Ial, irmãos, ele está à frente do tempo, está acima do tempo. Ial é, sempre será. Nunca vai ter um tempo que Ial foi. Ele é e sempre será. Ialcha não. Ialcha, ele foi morto, agora está vivo, para todo sempre. Ialcha é o princípio e o fim. Ou seja, Ialcha tem princípio. Por isso, ele é o ancião de dias. Ialcha é o ancião de dias. Ial é e sempre será. O tempo para Ial não é nada. Ialcha é o ancião de dia. Ele conta a contagem das coisas, a contagem do tempo. E o relógio de Ialcha, irmãos, não é Urano. O relógio de Ialcha é a profecia. É a conjuntura profética da própria profecia. Então, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, quando o irmão Romilson faz aquele quadro do jubileu, fantástico, maravilhoso, tremendo. Está corretíssima a leitura ali dos jubileus. Quando ele faz aquela leitura é proveitosa, irmãos. Agora, dizer que o signo de Virgem, né? Por exemplo, o filho varão, representado no zodíaco pelo signo de Virgem, o filho varão, irmãos, ele é apresentado na profecia pela mulher com a lua debaixo dos pés. Não é representado pela Virgem do zodíaco. Porque é a realidade, irmãos, que até mesmo Filadélfia passou pelo engano de Satã. Ela dormiu junto com Laodiceia.
Ela esteve dormindo. Se você for olhar para analisar os Ialdim que hoje existe na face da Terra, eles saíram de Laodiceia. Ou seja, saíram da prostituta, da meretriz, da filha de Babilônia, da filha de Roma papal. Então, irmãos, a mulher virgem que dá à luz ao filho varão, que tem a lua debaixo dos pés, é a mulher, irmãos, que tem a graça, a bondade, o favor imerecido de Yahweh. Tem o favor imerecido de Yahweh. Eu tenho me policiado no lugar de colocar a palavra graça, que o significado é favor imerecido de Yahweh. Eu tomo por melhor colocar favor imerecido de Yahweh, porque aí eu não vou atribuir, porque graça, existe um monte de mulher no mundo chamada Graça. Eu mesmo tenho uma conhecida chamada Graça. Então, o favor imerecido de Yahweh, irmãos, é representado pela lua. Pela lua, e a mulher está acima, porque já recebeu o favor imerecido. E quando Yahusha nasce, ele nasce sobre a lei, ou seja, debaixo da lei. Debaixo da lei, irmãos. Yahusha nasce sujeito à lei, e para nos salvar, ele teve que cumprir a lei. E mostrar para nós que a lei é justa, pura e boa. E que nós temos que trilhar os nossos pés na conduta, nos ditames da lei dos 10 mandamentos. Não da lei dos 613 mandamentos, porque aí vai fazer um apanhado de várias leis. Aí tem lei de saúde, tem lei civil, né? Enfim, mas a lei moral de Yahusha, a lei moral de Yahweh, dos exércitos, é os 10 mandamentos, irmãos. E o Shabat, do 4º mandamento, olha só, Shabat, a palavra Shabat, Shá, salvação. Por que o Shabat é sombra de Yahusha? Porque o Shabat, irmão, mostra a salvação em Yahusha. Para sermos salvos, temos que passar por Yahusha. E conhecendo Yahusha como nosso Salvador. Porque Yahusha é o nosso Salvador. Então, o Shabat, ele aponta para Yahusha. Em Yahusha, nós santificamos o Shabat, separamos o Shabat dos nossos dias comuns da semana. 6 dias Yahweh nos deu para nós trabalharmos, e o Shabat para descansarmos, folgarmos nele. É evidente, irmãos, eu aqui sou o dono da oficina e todo Shabat eu não trabalho na oficina. Mas se aparece uma emergência, eu não deixo de atender, porque o Shabat para mim não é apenas o dia os 7 dias do ciclo semanal, ou seja, o 7º dia do ciclo semanal. O Shabat, para mim, é Yahusha, porque nele está o verdadeiro descanso. Nele, quando aparece uma emergência, de eu ter que atender uma emergência de um irmão que está precisando de um socorro, vou dar aqui um exemplo. O irmão que está precisando que faça-se uma solda no carrinho, que puxa o balão de oxigênio dele, que ele leva para todo lugar, e ele então liga para mim, quebrou aqui a rodinha, o eixo, e eu não estou com dificuldade, eu preciso me locomover, mas eu tenho que ir com esse balão de oxigênio, e eu preciso que você venha aqui dar uma solda. Eu vou lá e vou dar a solda, irmão, porque eu não estou debaixo da lei no sentido das pessoas que ainda não entenderam que o Shabat, ele aponta para Yahusha, entendeu? E eu aqui não estou ensinando que você tem que trabalhar todos os 7 dias da semana. Não, Nanina, não. Você tem que trabalhar 6 e descansar o 7º. E se você não pode descansar o 7º porque você é motorista de ônibus, você é policial, é bombeiro, meu irmão, você tem que ter a sua folga. Eu sei que o bombeiro, o policial, a folga dele é escala. E muitas das vezes eles vão ter que cumprir escala no Shabat. É errado eles cumprir escala no Shabat? Não. Não é errado eles cumprir escala no Shabat. Já pensou se o bombeiro descansasse no Shabat? Acontecesse incêndio ia lamber tudo. Então tem que ir lá. Caiu a escala, a tua ovelha caiu no buraco. Você tem que ir lá tirar ela. Entendeu?
E é isso que acontece, irmão. Como eu falei para vocês, é uma salada não, um banquete que eu estou trazendo aqui. Porque a salada espiritual da live que nós fizemos deu ruim lá, porque perdeu áudio. Enfim, dentro desse banquete eu estou fazendo um apanhado, até mais do que eu fiz no vídeo Salada Espiritual, na live Salada Espiritual, que até foi retirada. Parece que até foi retirada, eu não sei. Algum aqui, eu recebi aqui um áudio aqui de um irmão dizendo que ela não se encontra lá. Não foi retirada por mim, porque aqui no meu canal eu vejo ela lá. Enfim, irmãos. Então, nós precisamos entender toda a conjuntura profética, entender os frutos dos profetas. Irmãos, essa estrutura que o sistema ensina na cosmologia, a estrutura do estudo do cosmos, do espaço, tudo que o sistema trouxe, irmãos, é mentira. Não tem nada que o sistema traz que é verdadeiro. Tudo mentira. Esses planetas que eles dizem que tem lá em cima é mentira, é ilusão de ótica. É ilusão de ótica. O telescópio roubo, o seu telescópio que você comprar, que você vai olhar lá para cima e vai ver a Terra lá em cima. Como tu pode ver a Terra lá em cima se ela está embaixo dos teus pés? Você é o observador. Você é o observador. Você está observando. Você não está sendo observado. Você está observando. Você olhou com o binóculo para cima e você viu a Terra lá. Você tá passando por uma ilusão de ótica. Uma ilusão de ótica, meu irmão. E que está até hoje essa ilusão de ótica. Não existem esses planetas que a ciência traz para nós, não, irmãos. É mentira. E algo dos exércitos falou de Sol, Lua, Estrela e da Terra. Como planeta, ele mostra a Terra. As Escrituras falam de mundos no plural? Fala. Mas eu falo para você, não é dentro desse aqui. Não é dentro desta Terra aqui, desse sistema aqui, que o firmamento é um domo. Aqui dentro de planeta só tem a Terra. De planeta aqui só tem a Terra. Não tem outro dentro do nosso sistema, irmão. Não tem outro. É mentira do sistema isso aí. Do sistema da besta, do sistema de Satã. Entende isso? E o sistema de Satã, irmãos, ele é sujo, ele é terrível. Terrível é o sistema de Satã. É um sistema enganador. Enganador. E como nós lemos em Irmial 33:3, e Yahshua revela coisas grandes e ocultas que o sistema ocultou de nós. E nós estamos aqui, irmãos, com 54 minutos, 52 minutos de vídeo. Eu não sei até quando mais vai, quanto mais nós vamos ter de vídeo aqui, mas nós vamos ter mais um bom tempinho. E quem é de Yahweh, pelo contrário, vai ter sede de conhecer as verdades de Yahweh. Vai assistir esse vídeo até o final. Vai dar joinha no vídeo, vai compartilhar na sua rede. Quem é de Yahweh vai fazer isso. Quem é de Yahweh trabalha por Yahweh, irmão. Porque Yahshua disse, quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero trazer para vocês agora aqui, mais uma vez, que eu sempre procuro trazer isso. Aliás, nessa camada de vídeos novos que eu trago aqui, eu não me lembro, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu vou agora abrir com vocês aqui, irmãos, uma revelação que os Aldin sabem, mas tem outros que estão chegando, que vão ainda chegar, que não sabem disso. Nós aqui, irmãos, nós aqui pegamos o Google Tradutor e nós vamos fazer aqui uma tradução do latim, uma tradução não, buscar o significado dos nomes, ou do nome que Roma trouxe, Roma Papal, Igreja Católica trouxe para a humanidade, e vamos ver o que esses nomes significam. O que esses nomes significam. Olha só, irmãos, vocês estão vendo aqui, está no latim, né? Só que aqui, irmãos, eu coloquei no português, porque se eu colocar isso aqui, vai dar a mesma coisa. Eu estou pegando, estou colocando logo Jesus. Apareceu Jesus aqui para nós e Jesus aqui no português. Aqui no latim, Jesus é Jesus. E aqui no português,
Jesus é Jesus. Agora vamos buscar o significado, irmãos, deste nome. O que significa este nome? Vamos fazer aqui. Presta atenção que vai acontecer lá do lado, no lado do português, o que vai acontecer, tá? Presta atenção nisso aí. Um porco, tá vendo? Um porco, quem é que estava lá? Não era Jesus? Então quem é que é o porco? Que está dizendo para nós as escrituras, e depois nós vamos um pouquinho lá em Daniel, que nós vamos falar do sacrifício, do abominável da desolação, que ia ser colocado no lugar do sacrifício verdadeiro. O sacrifício contínuo iria ser tirado, e então no lugar do sacrifício contínuo eles iam colocar o abominável da desolação. Então aqui nós vimos um porco. Nós vamos agora voltar aqui com a letra E. Eu como. Como o quê? Porco. Tá vendo? Eu como porco. Quando você está participando, irmãos, da Santa Ceia aí, dentro de Laodiceia, porque a Santa Ceia, irmãos, dentro de Laodiceia, é os irmãos de Laodiceia comendo a carne do porco, não é a carne de Alcha. Quando nós participamos do partir do pão dentro da igreja de Filadélfia, nós estamos participando do partir do pão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a minha imagem. Depois eu volto aqui. Deixa eu voltar a minha imagem. Quando nós estamos participando do partir do pão dentro da igreja de Filadélfia, nós estamos comendo a carne do cordeiro, porque Yahshua é o cordeiro de Al que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Al, Iohana 1, 29. Ou seja, João 1, 29. Eis o cordeiro de Al que tira o pecado do mundo. Então, quando nós participamos do partir do pão da igreja de Filadélfia, nós estamos comendo a carne do cordeiro. Quando os irmãos estão participando, os irmãos de Laodiceia estão participando da Santa Ceia deles dentro de Laodiceia, eles estão comendo a carne de porco. E deixa eu dar uma olhada aqui com vocês, irmãos. Nós vamos entender Ishaial 66, 22 ou 23, se não me falha a memória. Deixa eu vir aqui. Ishaial 66. Vou aqui puxar do 22 para ver. Ah, não é isso aqui não. Pera aí, é para cima. Que está falando do novo céu e nova terra, mas está falando também aqui dos que comem da carne de porco. Ficarão de fora os que comem da carne de porco. Deixa eu ver se foi 66. Que isso agora veio agora na minha mente, mas não tinha programado, não. 66. Não é isso que eu quero, não. Os que comem da carne de porco. Eu não sei se é 66. Deixa eu ver aqui. Só um momento, irmãos. Como é que eu pude? Eu sei que eu estou dentro dos sacrifícios, é isso mesmo. É 66, 18. Ó. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio. Os que comem da carne de porco, tá vendo? 66, 17. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio. Os que comem da carne de porco e da abominação e do rato, estes todos serão consumidos, diz Ial. Tá vendo, irmão?
os que comem da carne de porco. Não é somente a carne de porco literal, irmãos. E Yahshua também fala a respeito desses que comem da carne de porco literal. E Yahshua também fala que esses também vão ficar de fora. Ou seja, ainda há tempo. Você que faz uso de carne de porco, literalmente falando, saia disso, porque é uma carne abominável. É o abominável da desolação. Porque quando nós entendemos a profecia, irmãos, e nós entendemos que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, e Yahshua disse isso lá em Matitial 24:15. Quando você vê o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que estaria no lugar santo, no lugar sagrado, quem lê, entenda. O que é preciso entender? Matitial, vou ler aqui, vou abrir com vocês, Matitial 24, Matitial 24, 15. 24:15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, ou seja, no lugar puro, no templo, né? No lugar santo, a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Olha, irmãos, que nessa tradução aqui está entre parênteses, para querer dizer que isso não está lá no original. Eu vou procurar aqui uma tradução que não esteja entre parênteses. Vou procurar aqui. Que o leitor entenda. Quando vocês virem a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, aqui está Daniel, né? Que lógico que é uma Bíblia paganizada. O profeta Daniel, estabelecida no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda, tá vendo? Quando vocês virem a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, estabelecida no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda. Olha a exclamação. Que o leitor entenda. Por que o abominável da desolação não deveria estar no lugar onde ele está? Porque o lugar onde o abominável da desolação está, irmãos, deveria estar em Yahshua. As pessoas que estão invocando o Jesus que Roma trouxe, elas deveriam estar invocando Yahshua. Elas deveriam estar invocando Yahshua. Não era Jesus. Não é Jesus. Entendeu? Nós vamos dar uma olhada, irmãos. E agora eu quero dar uma olhada aqui nas Escrituras. E eu vou procurar uma linguagem que fala bem clara. A linguagem de hoje. A linguagem de hoje fala bem clara. Vamos lá agora em Daniel. Em Daniel. Nós vamos ver o que falou o profeta Daniel. Matitial 24:15 diz que nós deveríamos tomar cuidado das coisas de que falou o profeta Daniel. Daniel 8. Daniel 8. Vamos partir do 8 em diante. Vamos partir do 8 em diante. Aqui, irmãos, nós estamos falando da Ponta Pequena, que destruiu o reinado da Grécia, simbolizado, representado por Alexandre o Grande e depois os seus 4 generais. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado. E em lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Aí vai vir agora o chifre pequeno, né? De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. A terra prometida aqui, irmãos, a terra prometida aqui é Israel.
Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Isso aí foi César Nero matando os crentes nas arenas. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Quem é o comandante do exército de Ial? É Ialcha. Acabou com os sacrifícios diários, tá vendo? Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Preste atenção, irmão. Ele botou o abominável da desolação e deixou o seu templo todo estragado, deixou o templo de Ial todo estragado. Estragado com o quê? Com o sacrifício abominável que ele colocou no lugar de Ialcha. Em vez do sacrifício diário, olha só, em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. O porco não é um bicho nojento, irmão? O porco é um bicho nojento, ele vive na lama, vive na nojeira. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo que fez deu certo. Por que deu certo? Não está aí o porco sendo invocado pela humanidade inteira? Algumas poucas pessoas nesse mundo não invocam mais o porco, mas a humanidade toda invoca o porco. Invoca o porco que Roma trouxe para as pessoas. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Aquilo que, irmãos? O abominável. Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Qual é a oferta nojenta que é apresentada no lugar do sacrifício diário? É o porco. É esse Jesus que a humanidade conhece hoje. Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Aí vem a resposta. E ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhã. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Então, irmãos, o templo será purificado depois de 2.300 anos. Porque 2.300 tardes e manhã profeticamente representam 2.300 anos. Agora, vamos lá. Vamos voltar lá agora, irmãos. Vamos voltar aqui para que nós possamos entender. Então, aqui, irmãos, eu como o quê? O que estava? Vamos voltar tudo de novo. Vamos voltar tudo de novo. Opa, peraí, não é isso. Porque você vê, ó. Eu comendo, tá vendo? Olha só como é que dá tudo, ó. Isso aqui eu fiz sem querer, irmão. Não sabia disso aqui, não. Eu comendo. Eu comendo. Eu de cima. Porque aqui, ó. Porque quem é que está agora no lugar do verdadeiro sacrifício, no lugar de Ialcha? Está no lugar de quem? Daquele que está em cima. No lugar de Ialcha. Então ele se diz que é supremo, é soberano. E esse diz até que é Deus e que deve ser adorado. Entendeu? Ele disse até que é Deus e que tem que ser adorado. Eu comendo, eu porco, tá vendo, irmão? Tudo isso dentro dessa conjuntura aqui, dentro desse nome que eu coloquei aqui. E nós temos, irmãos, que ficar esperto. Aqui, ó, SUS, porco. O significado de SUS é porco. Porco, como sacrifício, irmãos, era apontado para tirar pecado de alguém? Não. O que tira pecado é o sacrifício de Ialcha. Não é nem o sacrifício do cordeiro em si, porque o cordeiro era um símbolo. Sangue de bode, sangue de animais, não purifica de pecado. O sangue do cordeiro, o sangue do bode, do touro, o sangue da ovelha, não tira pecado de ninguém. Não. O que tira do nosso pecado, que nos purifica do nosso pecado, é o sangue de Ialcha, mas simbolizado por um cordeiro, não por um porco. Porque aqui, ó, SUS, essas 3 letrinhas aqui, o significado dela do latim para o português é porco. Agora eu vou voltar aqui para vocês, para que vocês possam ver o que eu vou mostrar. Aqui, irmãos, se você for olhar lá no hebraico,
Essa palavra aqui, ó, chá. Essa palavra chá aqui. Aqui, essa palavra chá. Tá vendo aqui? Ial, chá. Aqui é Ial, o nome do pai. Chá, salvação. Ial, salva. Lido da direita para a esquerda. Lido da esquerda para a direita. Agora, lido da direita para a esquerda é salvação de Ial. Ou seja, não é salvação de Ial. Ial salva. Né? Ial salva é aqui, lido daqui para aqui. Salvação de Ial. Ialcha é a salvação de Ial. Porque Ial nos salva por meio de Ialcha. Vocês estão entendendo o que nós estamos colocando aqui dentro dessa conjuntura? E nós, irmãos, precisamos entender e buscar as coisas que vêm de Ial dos exércitos. Repito para vocês. O nosso irmão Romilson, ele tem o espaço dele na conjuntura profética. Ele tem o espaço dele. E quando na eternidade nós olharmos as nossas posições dentro da hierarquia, aí vocês vão ver a posição de quem pregou o que está nas Escrituras e a posição de quem ensinou do que está no sistema. Isso não significa, irmão, que o nosso irmão Romilson, por usar lá os signos do zodíaco, é porque é o que ele está usando, irmãos. Quando ele fala da Virgem, o signo de Virgem, é colocado no zodíaco pelo programa estelar como uma mulher. Quando, na verdade, a mulher é a igreja de Ial. A mulher é a igreja de Ial. A estrela representa a igreja de Ial. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque já é mais do que suficiente, irmãos. Mais do que suficiente o que nós temos de revelação nas Escrituras. E vocês estão entendendo por que o irmão Romilson foi levantado para viver a estrutura que ele está vivendo? Apocalipse 10, eu não vou abrir, senão vai tomar muito tempo. Apocalipse 10, 10 a 11. Lá fala do livrinho doce na boca e amargo no estômago. Quantas vezes nosso irmão Romilson profetizou o arrebatamento? Quantas vezes o arrebatamento não aconteceu? O arrebatamento na nossa boca, irmãos, ele é doce. Mas no contexto daqueles que seguem o irmão Romilson, que dão a ele uma importância acima da que deveriam dar, ele é importante no panorama profético. Eu não nego isso, não, irmão. O irmão Romilson é importante, ele está dentro do contexto profético. Mas ele não pode, irmãos, ele não pode ser praticamente quase que endeusado no meio dos Ialdins, principalmente no meio do povo Atalaia de Ial, do grupo Atalaia de Ial. Não pode ter essa consideração por ele acima de que verdadeiramente ele merece. Todos os profetas, irmãos, merecem respeito de nossa parte. E eu sempre trato aqui, quando falo do irmão Romilson, com respeito, mesmo sabendo que ele está equivocado no modelo da Terra, que a Terra não é esférica, ele está equivocado, mesmo sabendo que ele está equivocado em permitir que os grupos Atalaia de Ial exclua pessoas 3x2, silencie pessoas. O irmão Lucas lá, Lucas Ferreira, deve ser parente dele, que tem o sobrenome de Ferreira. Não estou dizendo que é, estou dizendo que deve ser. Ele me excluiu lá, e eu não estou chateado por isso não, irmãos. Eu ficaria chateado se Ialcho tivesse me excluído, se Ial tivesse me excluído de algum lugar. Entendeu? Então, essa estrutura que ele tem em seu ministério são estruturas, irmãos, de quem ainda não cresceu na estatura exata. Pensa que esqueceu, que cresceu. Pensa que cresceu, ainda não cresceu. É uma estrutura que apresenta ruga. Ial, ele vai arrebatar uma igreja, Ialcha vai arrebatar Ial, vai arrebatar Ialcha, porque tudo que Ial faz por meio do Pai. O Pai é quem promove tudo, é quem faz tudo por meio de Ialcha.
Tudo que é do pai é de Yahshua, tudo que é de Yahshua é do pai. Então, Yahshua disse que não é para a gente arrancar o joio. E, infelizmente, nós vemos isso nos grupos aí do nosso irmão Romilson. Nós vemos essa, e é uma desobediência, irmãos. É uma desobediência, uma vez que Yahshua disse que não é para arrancar ninguém. E eu estou falando aqui de algumas coisas, irmãos, que é um equívoco. A posição dele defendendo a terra esférica é uma posição que não é de Yahweh. Yahweh não defende terra esférica. A palavra de Yahweh não defende terra esférica. A palavra de Yahweh não defende esfereta. A palavra de Yahweh defende planeta. O próprio sistema, irmãos. O próprio sistema chama a Terra de planeta, não chama de esfereta. É uma verdade irrefutável. Não tem como burlar. Não tem agora... O sistema agora não pode pegar e falar que o planeta vai deixar de ser planeta para ser esfereta. Não é esfereta, é planeta. Então o irmão Romilson tem essa deficiência. Tem a deficiência de estar botando data e as coisas não estão acontecendo. Porém, isso não faz dele um falso profeta em si, porque isso já estava profetizado a respeito dele. E olha que Yahshua, quando acontece a amargura, o desapontamento, é marcada a data e o arrebatamento não acontece, e Yahshua diz, profetiza outra vez. E é o que ele está fazendo. Ele não está desobedecendo Yahshua nesse aspecto do panorama profético. Ele vai adiante. Ele não para, ele não olha para trás. Por isso eu falo com respeito. Nunca vou chamar ele de herege. Eu não fui levantado para isso. E ninguém foi levantado para isso. Para estar chamando o outro de herege, chamando o outro de palavras que não edificam. Eu não fui levantado, irmão, para estar carimbando o vídeo de ninguém, colocando censura. Muito embora eu estou aqui numa questão de repreensão, de admoestação, de exortação, mas eu não estou aqui, quando eu repreendo, eu não faço isso com alegria não, irmãos, eu faço isso com tristeza. Por que eu faço com tristeza? Porque eu não queria estar aqui repreendendo ninguém. Eu já queria que a igreja de Yahshua já fosse irrepreensível, porque quando a igreja for irrepreensível, Yahshua vai arrebatá-la. Porque a palavra diz que ele vai buscar, vai arrebatar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Tem a ruguinha da terra esférica ainda no ministério do nosso irmão Romilson. Tem a ruguinha da terra esférica. E que ele precisa tirar. Tem a ruguinha de desobedecer a ordem de Yahshua, excluindo pessoas das redes sociais Atalaia de Yahweh. Tem essa ruguinha, irmãos. Tem que ser tirada essa ruguinha. Porque Yahshua vai vir arrebatar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. O que eu trago aqui, irmãos, eu não trago de brincadeira, não. Se alguém quiser vir aqui me repreender, venha me repreender. E eu vou analisar a repreensão. Entendendo que é justa, ela será como óleo sobre a minha cabeça. E vou procurar me consertar. Porque, irmãos, aqui é a plataforma do YouTube, o Zap é a plataforma do Zap, o Facebook é a plataforma do Facebook, mas a palavra aqui é de Yahweh, irmãos. A voz pode ser minha, que ele deu a voz para mim. Essa é a voz que eu tenho. Talvez até de taquara rachada, não sei. Para mim, dá para entender. Não me enjoo da minha própria voz, como é que eu enjoaria daquilo que Yahweh me deu? A voz é minha, mas a palavra é de Yahweh, irmão. A palavra é de Yahshua, o Mashiach. E nós precisamos estar atentos a toda a conjuntura profética, analisando prós e contra, buscando um pouco aqui, um pouco ali, porque Yahweh dos exércitos, irmãos, ele é quem nutre e quem sustenta a sua igreja. E Yahshua Mashiach é o porta-voz de Yahweh. Yahweh fala conosco nesses dias através de Yahshua. E depois de muito tempo, muitos séculos,
e Alcha levantou esse profeta para esses dias. Esse profeta que vos fala. Por que eu digo que sou profeta, irmãos? Eu não digo porque eu estou aqui me exaltando. Porque Iau revelou o dia, hora, mês e ano do arrebatamento para esse amigo que vos fala. E eu posso dizer a vocês, irmãos, que o arrebatamento vai acontecer quando a igreja estiver sem mancha, sem ruga, sem mácula, quando tiver passado os 2.300 dias da profecia. E a gente sabe, dentro da leitura profética, que 31 e 32 vai estar aí nesse bojo, nesse arcabouço de tempo, de ano, o cumprimento das 2.300 tardes e manhã. Se dentro da conjuntura profética, dentro da conjuntura historicista, nós estamos aí para o santuário ser purificado entre 2031 e 2032, analisando que a agenda global ela está estabelecida para ser concluída até 2030. Ela está estabelecida, a data para a agenda global está pronta, é até 2030. Terminou 2030, a agenda global já tem que estar pronta. Está entendendo, meus irmãos? E se nós formos parar para analisar que dentro da estrutura historicista, Iaucha morreu em 31, variando, porque pode variar. Isso pode culminar até 32, variando dentro do panorama historicista. Mas como esse amigo que vos fala, eu valorizo, irmãos, a história, porque o sistema historicista ele é fundamental para nós entendermos a profecia. Eu valorizo, eu não nego a história, não, de jeito nenhum. Então, se nós formos entender que a agenda global tem que estar pronta até 2030, se é até 2030, provavelmente a tribulação deve começar em 31. Se 2030 a agenda já vai estar pronta. Terminou 2030, a agenda ficou pronta. Então, para botar em prática, é de 31 em diante. Se você sabe disso, que a data para a agenda global estar pronta é até 2030. Então, irmãos, ela pode entrar em ação para a perseguição em 2031, como pode também entrar em 2032. Ela pode estar pronta, aguardar um ano após ela pronta, para eles preparar o terreno para colocar essa agenda em ação. Pode acontecer de no ano 31 inteiro, depois da agenda pronta, ser só um tempo de preparação para colocar a agenda em prática. 31 pode ser um pré-tempo para colocar a agenda, então, em prática. A agenda que estará pronta em 2031, então ela entrar em ação em 2032. Mas como pode também entrar em ação em 2031, irmão? Porque em 2030, terminou 2030, a agenda vai estar pronta, porque é o prazo para que ela fique pronta. Entendeu? Então, por isso a gente tem aí essa variação entre 31 e 32. O sistema profético, o sistema historicista, ele está correto. Quando ele diz que Iaucha morreu em 31, ele pode estar correto. Porque a história, irmãos, é feita por pessoas. É incluída pessoas na história. Então, se a agenda tem que ficar pronta até 2030, 2030 inteiro, terminou 2030, a agenda ficou pronta. Ela pode entrar em ação em 2032, como pode entrar em ação em 2031. Então, nós temos que ficar atentos. Agora, o porquê que Iau colocou esse... como é que eu posso falar? Esse desequilíbrio entre 31 e 32. Para ninguém ficar aqui achando, irmãos, que o arrebatamento vai acontecer em 31 ou vai acontecer em 32. Iau sabe
o dia e a hora correta e já revelou para esse amigo que vos fala. Uma coisa é correta, irmão, é certo. Ial não vai arrebatar nenhuma igreja com mancha, com ruga e com mácula. Ial não vai arrebatar nenhuma igreja que ainda não foi purificada. Se a purificação só acontece após 2.300 anos, então não pode haver arrebatamento nessa estrutura que o irmão Romilson traz para nós. Por isso a mensagem para ele é doce na boca e amarga no estômago. Dentro do panorama profético, dentro da conjuntura profética, nós vamos ter. Nós não, porque para mim não vai ser novidade nenhuma. Mais um desapontamento, mais uma amargura no ministério, vai ser comum, irmão. Vai ser natural, porque para esse trabalho o nosso irmão Romilson foi levantado. Ele é o profeta que come o livro, na boca é doce e torna-se amargo no estômago. E nós, irmãos, precisamos estar atentos a respeito dessas coisas. E obrigado, te agradeço, aliás, por ter ficado até aqui e trago uma boa nova para você. Você ficou até aqui porque você tem zelo, tem amor pelas coisas de Ial, pelas coisas de Alcha, pelas revelações, porque só suporta assistir os nossos vídeos aqui até o fim aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede da verdade. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua Mashiach, fazendo resplandecer sobre nós a sua luz, nos cobrindo com o escudo da sua benevolência. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.